Boa noite, gente. Graça e paz. 21 horas aqui na Irlanda. Hoje vamos fazer uma live especial. Vamos tratar de um tema muito importante. Então, quero que você fique ligado, né? Esteja com a gente aqui. Fernanda entrou. Vou receber um convidado muito especial que já chegou por aqui. Espera aí que eu já vou chamar ele aqui para que a gente possa bater este papo, que vai ser bem. Já deu certo, daqui a pouquinho ele já vai estar aqui. Só aguardando aqui a conexão. Aê! Tudo bem? Pastor Lamartine, como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Maravilha, estou bem também. Muito feliz por mais uma vez ter o senhor aqui Não neste pode me chamar de bate-papo. você, não. Tudo bem que eu sou bem É? mais Tá velho, bom, mas tá então. tudo certo. Prazer estar aqui contigo. O ano passado nós conversamos aqui, tivemos um bate-papo muito legal, falando sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, e o senhor está sempre falando sobre esse tema. O senhor hoje é uma referência, todo mundo quando fala em arrebatamento, volta de Jesus, vamos lá ver o que o pastor Lamartine está falando. Que bom, depois de uns 30 anos falando sobre o tema, agora já estou virando referência. Isso aí é uma forma de dizer que você está velho, né? Não, mas olha, esses dias aqui eu recebi um vídeo aqui. O irmão mandou para mim, ó, dá uma olhada aí no vídeo. Aí vira e mexe, eu recebo o vídeo do senhor e recomendo também, porque tem vídeos maravilhosos. Então, quem gosta do tema tem que assistir os seus vídeos, que traz muita informação. O senhor está em Orlando? Estou em Orlando. Esse ano eu vou tirar 2 meses. Os primeiros dias, até o dia 23, eu estou de férias. Na verdade, até o dia 21. Aí vou começar uma maratona de pregações aqui todos os domingos, até no dia 21 de fevereiro. Aí eu vou tirar mais uns 5 dias e depois volto para o Brasil. Mas assim, a gente não tira totalmente férias, né? Já estou trabalhando, gravando vídeo todo dia, né? E fazendo lives, mas estou tirando um tempo também para descansar aqui com a esposa. É bom. E o senhor tem algum trabalho aí na América, pastor? O senhor tem, eu vi o senhor falando esses dias, o senhor tem bastante células aqui na Europa, né? O senhor está Na Europa, a desenvolvendo gente esse tem trabalho? bastante células. Aqui nos Estados Unidos, ainda não começamos. Estamos para começar uma em Miami. Mas aqui não temos ainda não. Aqui tem muita igreja, né, irmão? Aqui ele não precisa da gente. Aqui já tem crente demais. Aqui tem. Eu resolvi abrir na Europa porque a Europa é um continente pós-cristão, né? Você sabe a luta que você tem aí, não é uma coisa fácil, né? Mas aqui não. Aqui você tem igrejas americanas de sobra e tem muitas brasileiras também. Então eu nunca tive uma necessidade de abrir aqui, né? Na verdade, o que eu quero mesmo é abrir nos lugares onde não existem, né? E Sim, na sim. Europa, ainda que existam muitas igrejas, até brasileiras, mas é ínfimo o número perto daqui dos Estados Unidos, né? Muito Então, pouco. aqui eu estou indo pregar nas igrejas dos amigos mesmo. Ah, que bom, que bom. Aqui realmente é uma realidade totalmente diferente, com exceção de Portugal, que tem mais igrejas, e a Inglaterra, né? O restante realmente é um número muito reduzido de igrejas. Mas, gente, hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre um tema que eu considero assim muito importante, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo, não é? É um tema que está toda hora aí na mídia, o pessoal falando nas redes sociais, mas eu vejo, pastor, assim, para mim é um pouco difícil, porque eu vejo muita desinformação em cima disso, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Nós vamos falar sobre globalismo, e eu até quero convidar você, compartilhe essa live, mande aí para os seus amigos, porque é um assunto muito interessante, né? Vai ali no aviãozinho,
manda para todo mundo, vamos espalhar essa live, porque é uma forma que nós vamos ter hoje de aprender um pouco sobre o que é o globalismo. Ele existe, muita gente fala, é apenas um slogan político ligado a uma ideologia, né? Outros dizem que é uma teoria da conspiração, globalismo e globalização. Então, pastor, eu queria já de início aqui, né, que o senhor pudesse falar como é que você define essa questão. É uma teoria da conspiração? E se existe, como é que funciona? Não, isso é real. Isso é real. Na verdade, as pessoas não percebem, mas estão cada vez mais inseridas num contexto de globalização no mundo. Como é que você percebe isso? Antigamente, né, vocês são muito jovens ainda, mas há 20, 30 anos atrás, você viajava para as nações, você percebia claramente as diferenças culturais. Não só a língua, a comida, a maneira do povo se vestir, as visões do mundo eram completamente diferentes. Hoje, você viaja para o mundo inteiro, você parece que você está no mesmo país. Né? Os jovens comem a mesma comida, os jovens vestem as mesmas roupas, gostam dos mesmos artistas, cantam as mesmas músicas. O que é isso? Isso é o efeito da globalização, que tem por objetivo tornar o mundo uma aldeia global. Por quê? Porque quando os países guardavam as suas tradições, a sua visão de mundo, era muito mais difícil você ter um governo único, um governo que comandasse o mundo inteiro, porque haveria resistência. Hoje você vê dentro das próprias nações o povo daquela nação indo contra aqueles que querem defender a sua cultura. Por quê? Porque eles querem, na verdade, a cultura mundial. Então, as leis que estão sendo feitas no mundo inteiro são leis que vêm de onde? Vêm da ONU. Vêm desse grupo, né, na verdade, de metacapitalistas, que são homens bilionários que estão interferindo, principalmente na ONU, que é o principal instrumento para tornar o mundo globalizado. Então, nós estamos vivendo, sim, estamos vivendo um mundo cada vez mais se dirigindo para a perda de soberania das nações, e cada vez mais você vê países que não se adequam a esses novos princípios, a essa tendência, eles são deixados de lado, fazem, né, uma série de sanções econômicas. O mundo está cada vez mais globalizado, gente. É uma questão de tempo para virarmos uma aldeia global mesmo. Exatamente. E o senhor falou aí globalismo e também o senhor falou globalização, não é? Há uma diferença, pastor? Como é que o senhor pode Não, na falar verdade, sobre o tema são a mesma coisa, mas a verdadeira nomenclatura é globalização. globalização? Esse seria o É correto, não porque é? quando você fala do globalismo, você está falando de uma, vamos dizer assim, de uma tendência de tudo virar parte dessa grande aldeia. Mas a globalização fala mais do que isso, fala do processo. Então, o termo correto é globalização. Ok, ótimo. E para nós, assim, cristãos, como que você vê essa ação dessa globalização direto na nossa vida? Porque o que eu entendo é o seguinte, todo esse movimento que o senhor falou, né, de implantar uma cultura só, um governo só, na sua opinião, a intenção por trás disso daí é criar uma sociedade ateísta, humanista? Total. A globalização, um dos princípios dela é tornar o mundo um mundo socialista. Por quê? Porque se você pensar bem, o capitalismo é o sistema de governo que premia o indivíduo que trabalha, premia o esforço do indivíduo. O capitalista tem uma visão de um Estado pequeno, não é? Livre, onde a pessoa, o cidadão que trabalha é o livre comércio, ele tem liberdade de falar o que ele quer, de crer o que ele quer, não é isso? Ele tem liberdade de montar uma empresa e de prosperar.
E aquele indivíduo que não trabalha, ele acaba sendo prejudicado dentro de uma visão capitalista. Na visão da globalização, o Estado tem que ser forte. Então, cada vez mais você vê uma tendência em todas as nações de se tornarem socialistas. Porque numa visão socialista você tem o Estado muito mais forte, mais centralizador e as pessoas muito mais obedientes e dependentes do Estado. Então, essa é uma das características da globalização. Então, você vê claramente o mundo inteiro, inclusive aqui a América, que foi o país, né, que se tornou, né, que trouxe para o mundo o American Dream, né, o sonho americano do cara chegar e ele trabalhar e ralar e se desenvolver, né, e florescer e prosperar. Hoje, os próprios americanos são contra isso. Eles querem um Estado grande, um Estado que faça. O próprio Joe Biden aqui, ele está dando dinheiro, tanto dinheiro para o povo desempregado, que hoje você vai num restaurante, o restaurante tem um monte de mesa, mas você está na lista de espera. Por quê? Porque não tem gente para trabalhar. O americano fala, para que eu vou trabalhar se eu estou ganhando mais no meu salário de desemprego do que eu vou ganhar como garçom? Exatamente. Você entendeu? Então, isso é o quê? É uma forma de cada vez mais as pessoas ficarem dependentes do Estado, o Estado ter que dar tudo, mas, por outro lado, o Estado tem muito mais poder. Então, essa é uma tendência global. Além disso... O mundo caminha nessa direção, né, pastor? Está caminhando na direção. A Europa inteira está caminhando para isso. Tirando alguns países aí da Europa que resistem a essa visão global, como, por exemplo, a Hungria. A Hungria resiste, né? Você tem resistência na França também. A França, você está tendo grandes convulsões porque o povo está chiando. Entendeu? A Polônia está tendo uma... A Polônia. São países mais tradicionalmente cristãos. Mas dos países teoricamente mais liberais, mais avançados, né? Eles estão completamente voltados para essa visão globalismo, né? O mundo é que realmente decide. A própria questão aí da pandemia, a gente percebeu que quem dava as ordens era a própria OMS. As nações que não se submetiam àquilo que a OMS estava dizendo tiveram grande dificuldade. Então, você percebe que quem está por detrás disso são metacapitalistas. Os caras são tão podres de rico, mas tão podres de rico, que eles já não estão mais defendendo nem o capitalismo. Eles, na verdade, eles querem o poder. E para ter o poder, um sistema capitalista não funciona. Você tem que ter um sistema globalizado, um sistema centralizado. E quando a gente fala de globalização, aponta para um governo global do anticristo, né? Que vai estar aí na Europa. A Europa vai ser a base de estudo. Exatamente. Então, é um modelo anticristão, né? Eu vejo exatamente dessa forma, perseguição contra os cristãos, perseguição contra a igreja. Isso é algo que também vem crescendo, né? E por trás de tudo isso tem essa globalização, não é? Isso vai sendo embutido dia a dia. A visão do marxismo cultural. Eu preciso fazer um briefing aqui para explicar para as pessoas o que é o marxismo cultural. O marxismo clássico, né, a visão de Karl Marx, que falava da guerra dos proletários contra os burgueses, fracassou. Você vê que no mundo inteiro, onde você tem o comunismo, as nações quebraram, né? Se tornaram nações que foram de mal a pior, né? Então, a visão de Marx, ela não floresceu. Mas aí houve um homem chamado, né, Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano, que chegou na Rússia, ficou horrorizado com o que estava acontecendo lá, com a matança que tanto Lenin quanto depois Stalin fizeram com os próprios aliados, né, os parceiros do Partido Comunista, em função de ter o poder. Aí ele falou, mas pera lá, nós não vamos ganhar essa guerra mundial fazendo proletário lutar contra burguês. Nós temos que quebrar a cultura que sustenta a visão capitalista, que é a cultura judaico-cristã. Então, o que eles disseram?
Nós precisamos acabar com essa cultura e criar um pensamento ideológico hegemônico no mundo. Mas isso não é possível se você não globalizar. Então, eles enviaram pessoas para todos os países mais influentes, inclusive para os Estados Unidos. Um grupo de intelectuais alemães da escola de Frankfurt, fugindo do Hitler nos anos 30, né? Já prevendo que o Hitler se tornaria o que ele se tornou, eles foram para a América, se espalharam pelas principais universidades aqui na América e começaram a ensinar que o modelo americano cristão era fascista. E aí eles começaram a fazer a chamada revolução cultural. Entendeu? Então, esse marxismo cultural, eles aparelharam todos os meios de comunicação. Hoje, no Brasil, você não tem uma universidade que os professores não sejam de esquerda. Na Europa, você não tem uma universidade que os professores não sejam de esquerda. Aqui nos Estados Unidos também. Eles dominaram a produção cultural, entende? Então, hoje eles estão na mídia, no cinema, na universidade, na escola primária e secundária, ou seja, essa é uma visão do globalismo, implantar a visão marxista cultural que visa erradicar o cristianismo e a visão judaico-cristã e preparando o mundo para o anticristo, né? É isso. Exatamente, pastor. O senhor falou das universidades aí nos Estados Unidos, né? No Brasil, eu acredito que de uns 30 anos para cá, você pode até me corrigir se eu estiver errado, né? Eles foram entrando com essa visão nas universidades federais, estaduais. Hoje, realmente, não há espaço, não é, neste meio para para quem pensa diferente, não é? Para quem tem uma opinião contrária. E essa geração que vem crescendo, ela vem crescendo e sendo doutrinada nessa visão. Para você ter uma ideia, se você no Brasil, você for um estudante que quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, se você tiver uma opinião de direita, você não acha um orientador para que possa te orientar para você defender a sua tese. Ser convidado para dar aula, então, muito menos. Então, ou seja, a academia é toda ela dominada pela esquerda. Agora, se você pensa que é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Se você pegar os projetos que vão para o Congresso Nacional, eu fui deputado por 2 mandatos, a grande maioria dos projetos vem direto da ONU. São projetos de esquerdistas. Então, é por isso que você percebe o mundo inteiro com o mesmo discurso. Eles estão preparando uma mentalidade globalista. Quer dizer, se você está no seu país, você tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump, ele tinha um slogan na campanha dele, era America First. E na campanha dele, ele dizia, olha, nós vamos primeiro favorecer os Estados Unidos, a América. E no mandato dele, os Estados Unidos floresceram. Crescimento de mais de 5% ao ano, taxa de desemprego baixíssima, 3%. Menor da história, né? Inflação perto de zero. E o cara perdeu a eleição, entendeu? Perdeu a eleição, entrou o Joe Biden, que está fazendo o quê? Despejando dinheiro. Eu estou andando aqui na Flórida. A Flórida está um canteiro de obras. Ele botou 1 trilhão e 900 bilhões de dólares de infraestrutura. É maravilhoso. Tudo bem, mas quem que vai pagar essa conta? A inflação está alta aqui. As pessoas não estão querendo trabalhar, porque ele está dando dinheiro, auxílio-desemprego para todo mundo. Então, gradativamente, você percebe o intento de fazer as pessoas perderem a liberdade que vem pela sua autonomia, todo mundo passando a depender do governo. Meu irmão, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu queria trocar o meu telefone e eu fui aqui num shopping que tem um mall, chama Millenia, que é o principal mall aqui de Orlando. A loja da Apple está fechada. Aí eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? A loja está bonita, não é que teve algum... Está remodelando, está reformando. Aí eu peguei e fui no outro shopping, Florida Mall. Cheguei lá, a loja da Apple está fechada. Ninguém fala o que é isso. Mas como assim está fechada? Alguma coisa está acontecendo. Está cheio de lojas de departamento aqui quebrando.
Então, a América não é mais a mesma, aquela potência. E, em contrapartida, você vê lá porque na época depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria era o quê? Estados Unidos e Rússia. Hoje é o quê? Estados Unidos e China. A China arrebentando, entrando no mundo inteiro, botando dinheiro, investindo em infraestrutura, no mundo inteiro. E os americanos, que sempre foram a nação que segurava o avanço do comunismo, estão quebrando, estão enfraquecendo. Você vê que coisa é triste. Eu amo essa nação aqui. Eu venho aqui desde 93, eu amo essa nação exatamente porque é uma nação cristã, uma nação que sempre defendeu a liberdade, mas agora eles estão passando por muitas dificuldades. Uma Apple, não estou dizendo que quebrou, eu não sei até agora, eu não sei o que aconteceu. Eu entro na internet para ter resposta, não fala nada. Mas a gente percebe claramente que para que haja a globalização, é necessário que a América deixe de ser os xerifes do mundo. Exato. Entendeu? Uma potência. Por quê? Porque é a última força para segurar o avanço da globalização. É isso aí. E é necessário que o socialismo avance, é necessário. E o senhor falou aí, né? Você falando, desculpa, estou te chamando de senhor toda hora. Pode chamar de você. Mas você falou aí dessa questão do desemprego, né, aumentando aí na América. Onde o socialismo coloca a mão, é isso. Né? Não tem nenhum lugar do mundo que é diferente. Né? A Argentina está quebrada. A Argentina, a situação da Argentina vai virar quebrada. Uma Venezuela. Não tem volta. Chile agora, o Chile é outro que está indo para o mesmo caminho. Né? E o Brasil é o último país da América Latina que não é um país com governo socialista ainda. Ano que vem pode a se última tornar. resistência na América Então, do Sul é o Brasil. Você vê claramente que existe uma tendência mundial do socialismo. Aqui na América Latina, olha, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo caminhando para a esquerda. Agora, o Brasil ainda tem uma resistência. Tomara que continue assim. Entendeu? E olha, por quê? Porque... Pois não. Não, pastor, só para te complementar e falar para todo mundo que está acompanhando, né? O Chile hoje é o país na América do Sul que tem os melhores índices, não é? De desenvolvimento humano, escolar. IDH, né? Espera um pouco. Espera um pouquinho que nós vamos ver esses índices indo lá para baixo, despencando, as pessoas perdendo emprego. O caminho é esse. O senhor tocou em algo aí que eu quero falar já, que é sobre a liberdade, que isso, para mim, é algo que corre um risco enorme, não é? Nos dias que nós estamos vivendo. Mas essa questão da globalização, o socialismo, é tudo ligado a partidos da esquerda, né? Sim, a esquerda ela tem uma agenda, e não é uma agenda de um país. A esquerda é altamente organizada, eles estão envolvidos no mundo inteiro. Grupos de esquerda no Brasil têm apoio na ONU. Você vai para a Europa, um dia eu estava passeando pela Itália, estava na Itália, né, com alguns amigos, e veio um italiano e começou a conversar comigo, um senhor já de idade, e começou a criticar o governo brasileiro, falando da injustiça que ele tinha feito de prender fulano, beltrano e ciclano, não quero citar o nome aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, me desculpe, mas o senhor está completamente enganado, o senhor não conhece o Brasil. Esse camarada que o senhor está enaltecendo aí, ele não é isso aí, não. Ele é exatamente o contrário. Ele liderou um roubo, um esquema, assalto né? que houve no Brasil que nunca houve na história da humanidade. E aí, ele ficou discutindo comigo. Veja o que é isso. Lá fora, a visão da esquerda é uma visão de que eles são os salvadores da pátria. E aqueles que resistem a isso são apresentados como inimigos do mundo. Então, uma das técnicas do marxismo cultural é usar a propaganda
e a propaganda, e não se importar com a verdade, se importar com a narrativa. Porque se você conta uma mentira, muitas vezes ela vira uma verdade aos olhos da grande maioria da população. Então, é isso que está acontecendo. A globalização, ela está organizada, ela tem uma narrativa, ela tem uma visão e um propósito, e as nações do mundo estão, algumas resistindo, outras já aderiram, e quando chegar a hora, eles vão tomar tudo, né? Porque a gente sabe que isso é bíblico. Essa experiência que você teve na Itália, olha o que aconteceu aqui. Eu estava no meu trabalho, logo na eleição, né, que houve no Brasil em 2018, e aí uns irlandeses lá comentando, falaram, olha, o Brasil agora é uma ditadura, né? Como é que estão as coisas lá? Mas por que ditadura? Não é? Porque é o que chega, né? E a grande imprensa... Isso porque ele foi eleito com voto de 58 milhões de pessoas. Quer mais democracia que isso? Mas a notícia, né, ela chega totalmente distorcida. Por isso que eu acho importante esse espaço aqui, o senhor falando, principalmente para os nossos irmãos em Cristo, né, para que a gente possa ter uma consciência realmente do que isso vai implicar no dia a dia das pessoas. A gente precisa ter essa consciência, porque isso vai estar afetando a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso dia a dia. É isso mesmo. E uma coisa que eu queria comentar contigo, que, no meu entender, assim, eu acho que é algo muito sério, que é a questão da liberdade, né, pastor? Eles querem, de qualquer forma, tirar a liberdade das pessoas. A liberdade para falar, a liberdade para se expressar, não existe mais. Eles querem anular o debate, eles querem anular o contraditório, não existe espaço para você contrariar ele, porque eles são os donos da verdade. Na verdade, eles são os donos da narrativa. Eles querem anular o debate porque o debate vai expor a fragilidade deles. Entendeu? O debate vai mostrar que eles estão na mentira. Porque o anticristo, ele serve a quem? Ao pai da mentira. Então, o pai da mentira não quer a verdade. Agora, se você tem a liberdade de falar o que você pensa, porque quem tem a verdade não tem que ter medo do debate. Não é isso? Nós que somos crentes, nós não temos medo que outras pessoas pensem diferente de nós. Nós só queremos o direito e a liberdade de falar o que nós cremos. Mas eles não. Ó, pra você ter uma ideia. Aqui nos Estados Unidos, que estou falando dos Estados Unidos porque é uma nação que sempre foi uma ponta de lança, que foi um farol, né, para o Ocidente. Uma nação, maior nação cristã do mundo. Aqui já não é mais politicamente correto você dizer Merry Christmas. Você não pode falar. É ofensivo para algumas pessoas. Tem que falar Happy Holidays. Ah, por quê? Porque você está ofendendo o outro que é muçulmano, ou que é judeu, ou que é coisa nenhuma. Gente, cada um escolhe o que quer. Num mundo de liberdade, cada um escolhe a religião que quer. Você entende agora? Quando eles falam, você não pode falar Merry Christmas, porque isso aponta para Jesus, é uma forma de você tolher quem de fato prega. Porque quem é que prega? Quem é que prega são os crentes. Então, na verdade, eles estão querendo calar a boca de quem? Estão querendo calar a boca dos crentes. Cada vez mais você vê o mundo cerceando a liberdade da pregação. A gente tem que tomar muito cuidado, até nas mídias sociais aqui, porque se você usar alguns termos, eles cancelam o teu canal. Entendeu? Então, temos que ter sabedoria. E pregar enquanto podemos, porque daqui a pouco nós nem isso mais poderemos mais. E as plataformas digitais, né? As redes sociais. Vira e mexe, hoje a gente vê aí eles banindo, punindo pessoas, não é? Mas somente canais ou pessoas que pensam contrário a tudo isso que o senhor está falando, a essa narrativa. Você tem toda a razão. Por exemplo, olha, tem um grupo de humoristas no Brasil que todo ano eles fazem um episódio de Natal esculachando
a Jesus, ao Aí Evangelho. pode, né? Aí pode. Aí tá na Netflix, aí tá no YouTube. Ninguém vai falar nada deles. Eles também estão ferindo a todos os cristãos. Mas eles podem. Agora, se a gente falar qualquer coisa, eles nos tolhem. Então, veja, meu irmão, é isso. Alguma pessoa falou, o que nós podemos fazer para impedir? Nós não vamos impedir. Nós não vamos impedir. Isso vai caminhar um dia para o governo do anticristo. Só que agora nós temos que pregar o evangelho enquanto a gente pode. E o poder do Espírito Santo ainda está em nós. E a Bíblia diz que a igreja, enquanto ela estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, quando Amém. o Espírito Santo for retirado juntamente com a igreja, aí não tem mais resistência. Aí o governo do anticristo se levanta e se levanta para valer, entendeu? Verdade. A gente precisa entender essa realidade e saber porque as pessoas falam que tem que impedir isso, né? Mas é algo que não tem como impedir, não é? O mundo A está nossa luta caminhando não é para nessa impedir direção. isso do ponto de vista estrutural. A nossa luta é para pregar o evangelho. Porque quanto mais Aleluia. pessoas se convertem, mais resistência vai ter para o espírito do anticristo. E enquanto não chegar a hora de Deus aqui, ou na hora de Cristo voltar, enquanto não chegar o último, aí, ó, o Leandro dizendo harpazo, né? Harpazo é arrebatamento no grego. Enquanto não chegar a hora da igreja, na hora do harpazo, né? De Jesus levar a sua igreja, nós vamos resistir, nós vamos avançar. Esse ano da pandemia, eu sempre digo o seguinte, Satanás tentou calar a boca da igreja. Só que o tiro saiu pela culatra, porque nunca se pregou tanto. Nunca teve tanta gente falando na mídia, nunca teve tanta conversão. Então, Deus ainda é o Senhor, Deus está no trono. Agora, nós não vamos impedir que esse plano de globalização aconteça, ele vai acontecer. Quando chegar a hora, Deus falar, bom, já deu, o tempo da igreja acabou, tiro a igreja daqui, aí o mundo vai ter o que merece. E Jesus, em Mateus 24, quando ele fala dos sinais, né, ali, que iriam preceder a sua vinda, ele fala de uma série de coisas ali, guerra, nação contra nação, mas ele fala que o evangelho seria pregado em todo mundo, né? É isso aí. Então é a oportunidade que nós temos agora é de falar de Jesus em todos os momentos, aproveitar essas oportunidades, não é? Porque a palavra de Deus ela tem sido aí espalhada no mundo todo. Por esse lado é fantástico. Não, e Jesus ainda diz, quando vocês virem essas coisas acontecerem, levante a cabeça para o céu, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então, o que eu digo para os irmãos, ó, não é para a gente ficar alarmado, é para continuar a falar, vou saquear o inferno e povoar o céu. Vou saquear o inferno, vou pregar de Jesus, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar o da esquerda, o da direita, o do centro. Eu tenho dito, ó, não temos que brigar com eles, nós temos que ganhá-los para Jesus. Se você entrar em disputa política, de brigar e de ofender na internet, você vai perder a pessoa. E eu quero ganhar todos eles, eu quero saquear o inferno e levar esse povo para o céu, entendeu? Então, nós temos que confiar que o nosso Deus é soberano. Não é que a igreja está sendo fraca, não. É o contrário, a igreja continua poderosa. Só que vai chegar, entendeu? Tem uma pessoa que escreveu aqui algo em grego. Deixa eu ver aqui, que eu leio grego. É, o senhor lê grego, né? Eu vi aqui, mas só que andou para frente. Eu não consigo voltar para trás porque está na sua aí. Aqui também não estou conseguindo encontrar, não. Escreve de novo que eu paro aqui, eu tento ler aqui, por favor. Eu vi até o podcast do senhor com Douglas Gonçalves, o senhor leu um pouco lá em Eu grego leio lá. bem em grego. Eu leio bem o grego, leio bem o hebraico também. Deus me deu esse dom de poder aprender as línguas. Além disso, o inglês, né? O italiano, você fala também? O inglês, o francês, o italiano, e esse ano eu vou estudar o espanhol. Vou começar o espanhol. Até o fim do ano eu estou falando bem espanhol. Você tem uma facilidade para pegar, né? Você tem uma facilidade para pegar. Eu vi você aqui, falando. Prosel Ai, meu Deus, eu não consigo segurar. Tem que ser você aí, ó. Ah, é? Escreveu agora?
Não, a pessoa escreveu, mas eu não consigo segurar porque eu sou seu convidado. Mas tudo bem, vamos adiante. Ah, tá. Não, depois qualquer coisa ela escreve de novo aí. É. Mas, pastor, essa questão da liberdade, né, que nem eu falei, hoje eles tentam, assim, anular o contraditório, né, eles impedem as pessoas, e a gente pôde ver até quando teve o início da pandemia no Brasil, né, muitas igrejas aí tiveram algumas dificuldades, tudo, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que é importante. Nós passamos para as pessoas. Jesus disse: olha, é necessário que determinadas coisas aconteçam, mas o nosso Pai, ele está no controle de tudo, e ele, se nós estamos aqui, é porque não chegou a hora dele retirar a igreja ainda. E outra coisa, não se esqueça de uma coisa: quando a igreja foi perseguida, é quando ela mais cresceu. A Verdade, igreja, sempre ela corre foi. muito mais perigo quando ela tem toda a liberdade do mundo. Aí a igreja fica fraca. Aí a igreja não ora, a igreja não profetiza, a igreja não proclama. Quando ela é perseguida, aí o povo busca a Deus, e quando o povo busca a Deus, o poder desce. Eu penso o seguinte, é o que você citou de Mateus 24. Vai ter de um lado a perseguição e o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. A palavra de Cristo é mais poderosa. Nós estamos debaixo de um decreto do Senhor. As Aleluia. portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a igreja vai estar vencedora até que chegue o fim dela. Até que chega o momento que Deus falou: agora deu, o último que ia se converter já se converteu, eu vou levar meu povo. E aí, Satanás vai tomar conta desse mundo aqui, o anticristo vai governar, e como diz Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles vão crer no anticristo, não creem no Cristo, vão crer no anticristo. Eu acredito que, não sei qual que é a sua visão, mas eu acredito que as coisas daqui para frente vão dar uma acelerada aí bem, né? Esse sistema, essa globalização, tudo, isso vai vindo. Nós temos a questão da pandemia aí, muitos falando assim: ah, está chegando ao fim a pandemia, mas aqui na Europa o número dos casos voltou a subir alarmantemente, né? Anteontem, nos Estados Unidos, 1 milhão de pessoas pegaram Covid num dia. 1 milhão de pessoas num dia. É muita gente, né? E o povo vacinado, né? Muita gente já a terceira, quarta dose. Não, aqui tem muita gente que não vacina. Aqui tem muita gente que não quer vacinar. É uma pena, porque as pessoas ficam: ah, isso é a marca da besta, mas não é, gente. Vai ver um vídeo que eu fiz, vai ver um vídeo. As pessoas estão pegando porque não estão vacinando. E tem gente morrendo por isso. Tem muita gente. Aqui na Europa também disparou os casos, 300 mil num dia na França, no Reino Unido. Tá tudo nesse nível aí, né? Muito grande realmente. E, por outro lado, a gente vê... Entrou aqui, acho que era o... Ah, não. Eu achei que eu tinha visto aqui, mas não. Tem muita gente falando aqui, glória a Deus, falando do arrebatamento. Pastor, você acha que o anticristo... Essa é uma pergunta que sempre o senhor está tendo que responder aí, né? O anticristo já está entre nós. Qual a sua opinião? É lógico, não tem como a gente dar uma data, mas o senhor acredita que essa pandemia, economicamente, eu vejo assim, a gente ainda não tem a noção exata de como o mundo vai ficar, né? Porque eu acho que é tudo muito recente ainda, a gente ainda não tem uma real exata da pancada econômica que vem pela frente. O senhor acredita que ainda nessa parte assim, econômica, veja a inflação subindo em todos os lugares, né? Na Turquia disparou a inflação, desemprego no mundo todo. Vai ficar. O senhor acredita que vem consequências piores? Com muito mais. Muito mais. Porque uma das maneiras de você ter uma exigência de um governo mundial é o caos econômico. Nós tivemos o caos na saúde, através da pandemia, e o que está vindo por aí é um caos econômico. E quando houve a crise de 2008, os bancos centrais ajudaram as empresas que quebraram, mas agora os bancos centrais estão todos quebrados. Então, quando vier, de fato,
as consequências, a inflação, a perda do poder aquisitivo, o mundo não terá quem recorrer. Daí vem esse reset aí, que estão programando aí para essa agenda da hora 2030, 2030, reset econômico. O que é isso? Reset é uma palavra que significa reset, que significa o quê? Zerar tudo. Zerar tudo, talvez venha aí uma moeda única, talvez venha aí um governo único, tudo em nome de quê? De gerenciar uma crise. Entendeu? Então, deixa eu ser, então bem, é isso que está deixa eu vindo ser aí. bem específico, né, ainda em cima disso que você está falando. O que eu quero dizer é o seguinte: você acredita que o mundo vai recuperar economicamente depois dessa pandemia ou não? Você acredita que esse caos financeiro vai ainda por alguns anos e tudo isso vai acelerar essa questão toda que o senhor está falando e daí vem o anticristo? Olha, quando você analisa, historicamente falando, a economia do mundo, ela não é só para cima ou só para baixo, ela vai em ondas. Ela sobe, desce, sobe, desce. Na minha opinião, acontece assim, só que cada vez que ela desce mais um pouco. Você percebe que as nações de terceiro mundo estão cada vez mais endividadas. O Brasil mesmo, depois dessa pandemia, a situação econômica do Brasil está terrível. A inflação, desemprego, e a culpa não é do governo, a culpa é da pandemia. A pandemia, primeiro as pessoas tiveram que fechar. Você não tem ideia da enormidade de pequenos empresários que quebraram, né? Donos de bares, restaurantes, lojas em shoppings. Você anda no Brasil, você vê as lojas todas fechando. Aí você fala, mas é só nos países de terceiro mundo? Aqui na América também está cheio de lojas fechando, é o que eu estou te falando. As 2 lojas da Apple estão fechadas aqui. Tem uma cidadezinha que é colada aqui em Orlando, que chama Altamont Springs. Eu vou lá para ver, lá tem um mall lá também, eu vou lá para ver se a loja da Apple está fechada, porque eu sei que tem lá. Se tiver, meu irmão, eles estão fazendo alguma reestruturação financeira, ou então estão vendendo para alguém, porque como é que você fecha numa época de alta temporada? Alguma coisa está acontecendo e o mundo não está percebendo. Isso tudo, pastor, é, na minha opinião, uma caminhada para o reset econômico. Para ter as nações apoiando um reset econômico, talvez uma moeda única, o que é que tem que acontecer? As economias fortes têm que estar com uma necessidade de ajuda e não ter quem ajudar. Então, eu acho, a gente não pode marcar, você começou perguntando se eu creio que o anticristo está vivo, eu creio. Eu creio que nós somos essa geração. Eu não marco data. Se não for na minha geração, também eu nunca profetizei que é, tá? Porque Jesus disse que ninguém pode marcar o dia e a hora. Mas se você perguntar o que você sente, eu sinto que é essa geração, porque o mundo está preparado para isso. Exatamente, A em todos os globalização, o aspectos, né? 5G, a internet, tudo está caminhando para isso. O fim da moeda de papel, não é? Que é uma outra coisa que faz parte. Então, é um grande quebra-cabeça, não é, pastor? E as peças elas vão se encaixando, e hoje essas peças elas vão se encaixando com muita rapidez, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando se falava de anticristo, muitas coisas era difícil a gente conseguir ainda imaginar como seria, mas como é que vai acontecer esse controle mundial? Essa pandemia ela veio mostrar para a gente, não é? Como é que isso vai funcionar. E as pessoas, eu vejo assim, estão perdendo a liberdade, elas já estão, principalmente as crianças, né? Elas já vão crescendo com essa mentalidade. Elas já vão para a escola, entra naquilo que nós falamos há um pouco atrás aqui, elas já vêm sendo ensinada nas escolas, né? Algo humanista, ateísta, já vai crescendo com essa mentalidade, sem liberdade, e o cenário está pronto. É isso, está tudo contribuindo para isso, está tudo caminhando para isso. Por isso eu penso, para haver uma reestruturação financeira, para haver uma moeda única, a economia vai ter que estar indo de mal a pior. E o mundo não vai ter como ajudar tanta gente.
Então você vê Não tem como. claramente que isso está caminhando nessa direção. Aqui nos Estados Unidos, quase nada você consegue mais encontrar alguém. Eu fui outro dia no Walmart para comprar uma bomba, né, para encher pneu de bicicleta. Você tinha 30 checkouts, né, ali a saída onde você paga, né, para você fazer o self-service, né, para você ir lá e pagar sozinho, e tinha duas pessoas lá. O que é isso? Está tudo virando digital. Hoje, a carteira de motorista no Brasil já é digital. Hoje, tudo está ficando digitalizado. Na Suécia, eu vi que tinha uma pessoa aqui da Suécia, até fiz um vídeo que está no meu YouTube falando sobre o chip, né? Como marca da B. A Suécia hoje já está implantando em larga escala o chip, inclusive o chip armazena através de uma... né, é um processador que está sendo introduzido nas pessoas. Se você tomou vacina ou não, que dia tomou, quer dizer, já está ali. O Elon Musk está dizendo que esse ano de 2022 ele vai começar a implantar um chip na testa, aqui no neocórtex, no cérebro. Quer dizer, tudo isso eu falei pela primeira vez em 1992, num evento sobre Nova Era que eu fiz em São Paulo. Tem até no YouTube aí. Tudo que eu falei lá, o pessoal falava, esse pastor é doido, tá? Teoria da conspiração. Tudo que eu falei lá já está acontecendo. Tudo, essas famílias alternativas, que a gente está vendo isso no mundo inteiro sendo aprovado, eu falei lá em 92. Tudo isso eu profetizei em 92. Por isso que você falou, eu me sinto um profeta. Não profeta do caos, mas um profeta da redenção que está próxima, que é a vinda de Jesus. É verdade. Não, é isso aí mesmo. Então, gente, olha, globalização é uma coisa real, existe, está aí em todos os lugares, não é? No mundo todo está sofrendo a influência dessa globalização, desse marxismo cultural, em todos os lugares, né? E isso é algo que não tem volta. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está se cumprindo, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar, né, pastor? Aquele que perseverar, que continuar firme com Jesus, sabe? Que continuar ali aos pés do Senhor, crendo na palavra de Deus, esse vai ser salvo. O Senhor, ele está cuidando de nós. Aleluia. Olha, eu queria até sugerir, eu postei um vídeo ontem no meu canal do YouTube sobre aquele filme Não Olhe Para Cima. Eu assisti. Esse filme, gente, é estarrecedor, porque é impressionante como ele mostra o que está acontecendo nos dias de hoje. Assista se você não assistiu, porque ele fala de dois cientistas que olham para o alto e que vem um meteoro chegando e as pessoas nem aí. É exatamente o que vai acontecer, que está acontecendo nos nossos dias. Exatamente. Né? A gente, eu falei, aqueles cientistas são os profetas que estão pregando hoje, a turma não está nem aí, né? Assistam esse vídeo e compartilhem, porque ele é muito importante. Ele retrata a sociedade que nós estamos vivendo, que não está nem aí para todos os sinais que Deus está dando. Exatamente. E Jesus disse, pastor, né, que quando estivesse próximo da vinda dele, as pessoas seriam como na geração de Noé, não é? Isso. Uns casando, se dando em casamento e ninguém nem aí. E é exatamente o que está acontecendo. Né? Uma desinformação, é uma confusão, as pessoas, tudo teoria da conspiração, mas a palavra de Deus, ela está aí, se cumprindo. O filme é na Netflix, viu, gente? Agora, o meu vídeo está no YouTube. Assista o filme, depois, depois assista o meu vídeo, porque o filme é muito interessante. É assim, chega a ser engraçado, né? Porque o cara vem e conta para a presidente que o mundo vai acabar e ela olha e fala, ai, mas eu estou preocupada com a minha eleição daqui 2 anos, o midterm election, né? Term election. E aí eu falei, meu Deus, é igualzinho hoje. Aí tem a mídia também fingindo que não nada disso está acontecendo. Aí você tem o bilionário que controla a internet. O que está acontecendo hoje, gente? É impressionante como esse filme ele é atual, viu? Não, é demais. E, pastor, olha, para a gente encerrar aqui, quero agradecer mais uma vez a prestividade do Senhor, assim, o carinho do Senhor.
Obrigado, realmente. E para a gente finalizar aí, que o senhor deixasse uma palavra para todo mundo, né? Quem sabe alguém aí que está assistindo, está passando por alguma dificuldade, algum problema, está aí no início do ano e já está enfrentando lutas, que o senhor possa deixar uma palavra para essas pessoas. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui, um abraço para suas ovelhas, para todo mundo aí da Irlanda. Pregue o evangelho, que Deus te use, que te levante, não esmoreça na fé. Quero mandar um abraço para todos os meus seguidores que também estão aqui, os meus amigos. Eu tenho sido levantado como um profeta nesse tempo e tem muita gente que me segue, que me ajuda a levar a palavra, divulgando os meus vídeos. Mandar um abraço especial para Alice Fuzileira. Sigam ela, se você ainda não a segue. É também uma pessoa que Deus está levantando nessa geração para... Tá aí, ó, a Alice está mandando um abraço agora. Tem Vou um fazer uma live Instagram com ela. Eu muito... vi uma live que o senhor fez com ela. Alice, faz uma live comigo aqui. Olha aí, Alice, já mais um aí que quer fazer uma live contigo. Tá? É uma pessoa que é uma fuzileira naval aqui nos Estados Unidos, e ela até estava falando que queria só ficar agora pregando o evangelho. Eu falei, não abra mão não, porque você tá aí, você tem acesso, né? Mas Deus está levantando generais, gente que não Glória a desiste, Deus. que tem visão de águia. Então, pastor, que Deus te abençoe, que Deus te use aí na Irlanda, que Deus use toda essa galera que está aqui. Vamos divulgar o evangelho, vamos crerem no Senhor Jesus. Não se esqueça, o fim dessa história é boa para nós. O fim dessa história, para aquele que crê, é viver com o Rei dos Reis, é governar com Cristo. Então não temos que Vai ter valer a medo, não, pena. gente. Levanta a cabeça e vamos pro pau. Que a guerra Vai está valer aí, a pena. mas a nossa mensagem é de amor. A nossa guerra é contra o diabo, né? Jesus É é verdade. bom e o diabo não presta. Então a minha mensagem para você é: não fique ao quebrado, não fique triste, não fique com medo, não fique abatido, porque Deus é bom e a palavra nos garante a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assistam esse meu vídeo aí. Aliás, o vídeo que fala do chip, tá? O vídeo que fala do filme Não Olhe Para Cima e o vídeo que fala sobre o chip da besta. Esses dois vídeos são muito atuais, eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. E compartilhem, tá bom, gente? E quero recomendar mais um. O que você fala do 5G também, porque é atualíssimo, né? Esse vídeo tem muitas explicações. Eu mesmo não tinha visto assim uma explicação tão clara sobre o 5G, né? E ali você dá uma aula de exatamente como é que vai funcionar, vale muito a pena. Qual que é o canal do senhor? Lamartine Pozella. Lamartine Pozella, com Sella. Outra coisa, alguém me perguntou sobre o multiverso. Eu vou fazer um vídeo, já estou me preparando para fazer um vídeo sobre o multiverso. O futuro da internet é o multiverso. E o que vem aí ainda mais estarrecedor. Então aguardem o vídeo que eu vou fazer sobre o multiverso, que vai ser tremendo também. Maravilha. Tem alguma previsão de vir aqui para a Europa ou ainda não? Esse ano? Em junho. Em junho eu vou para Israel. E depois vou ficar na Europa junho e julho. E vou pregar aí nas igrejas. Se me convidar, vou na sua também. Não, quando vier para cá, dá um alô aí para a gente já ver uma data, tá bom? Vai ser um prazer te receber aqui na Irlanda. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus esse ano. Eu estou com uma ânsia de pregar para o mundo inteiro. Eu não sei, porque esses 2 anos, 2022 aí tá... Olha, não falo que Jesus vai voltar, mas alguma coisa está para acontecer, viu? Então, falei, Deus, enquanto eu estiver aqui, me dê vida, me dê saúde, que eu quero bradar, falar do teu nome para muita gente. Amém. Tem muita gente aqui que gosta do Senhor, vai ser um prazer te receber aqui. Um beijo para todo mundo aí, viu, gente? Deus abençoe, gente. Obrigado, pastor. Um abraço, pessoal. Segue a gente aqui também no Instagram, aqui. Segue a igreja aqui. Isso, por favor, sigam o pastor e a igreja aí, tá? Amém. Abraço.